Hey there! Sejam bem-vindos ao nosso canal da English Touch. Eu sou Paulo Leite, sou professor da English Touch, fundador. E hoje no nosso canal nós temos uma presença ilustre. Ela que foi aluna da English Touch por um período muito importante do desenvolvimento dela e alcançou espaços assim muito importantes na vida dela, para a história dela. Luciana Fuji, Luciana Santos Fuji. Hoje ela é Sent Coach, ou seja, ela é uma coach, né? Uma pessoa que dá orientações com relação. Ela vai falar um pouquinho mais pra gente com relação a isso, vocês vão entender o que que é Sent, né? Formada pela Isípica em Versalhes. Então, percebam que ela alcançou lugares assim muito importantes, formada em farmácia também. Enfim, vamos apresentar aqui a nossa aluna, Luciana Fiji. Fuji. Aí vamos contar já Questão do Fiji. essa brincadeira do Fiji e do Fuji, né? Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. É uma honra estar sempre com você. Eu adoro sempre poder ter essa conexão e ser chamada para estar aqui é uma honra para mim. Lu, a honra é nossa. Nossa, estamos aqui também com o Philip Pernicelli, também que está aqui assistindo, né? Gabriel também aqui conosco. E realmente a honra é toda nossa, viu, gente, mesmo de ter, porque ela tem uma história assim profunda e é um prazer, né? E eu te mandei essa mensagem essa semana, né? Falando, por será que a Lu, né, toparia, né, participar, se ela está no Brasil ainda ou Sim, não, né? sim. E muito tranquilo o nosso bate-papo. Primeira coisa que eu queria saber, né, de você é realmente você pensando aí um pouco na Lu 2012, 13, 14. Perceba que não é muito tempo, não faz muito tempo, né? Aham. Hoje nós estamos em 2023, esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2023. Então, se a gente observa aí um tempo de 6, 7 anos de desenvolvimento, muita gente fala, puxa, é muito tempo, né? Eu vou fazer tudo isso de inglês, mas passa assim. Enfim, vamos ouvir um pouco da Lu. Você pensando lá e Tá. aqui, o que que vem para você? Nossa, eu vejo muita mudança, superação, acho que seria a palavra, né? Falando de inglês, eu sempre tive muita dificuldade com a língua. Eu era travada, assim, e não me sentia confortável em falar, nem achava que um dia eu seria capaz de conseguir me comunicar em inglês, né? Começa aí. E eu conheci você na CELEP. Eu comecei a estudar na CELEP e eu comecei a aprender um pouco mais o inglês, mas para falar a verdade, eu vi um crescimento meu quando eu tive uma aula com você. E aí eu vi, Hum. caraca, eu realmente consigo aprender muita coisa, eu consigo melhorar. E aí eu nunca tinha sentido essa. Porque quando você tem aula com alguém que ama o que faz, você consegue pegar o sentimento. E a gente, como estudante, toda vez que a gente tem um professor que é uma inspiração, que ele fala com amor, é muito mais fácil de aprender, né? E isso é raro. A gente pode até olhar para a faculdade, para a época da escola, as matérias que a gente gostava eram os professores que realmente falavam com amor, né? E para mim, que tinha essa trave na minha vida, era muito difícil me comunicar. Foi incrível. Então, eu lembro até hoje que depois das provas, eu sempre fazia um feedback com todos os alunos. Sim. Então, eu fui lá, fiz o feedback com você, falei pra você quais eram as minhas dificuldades no aprendizado, e você super me ouviu, assim, como realmente entendendo minhas situações, minhas dificuldades. Me Sim. senti acolhida, o que eu nunca tinha acontecido comigo antes. E aí eu lembro que logo que acabou esse nível, eu fui para a recepção para poder ver qual seria o meu próximo nível e tudo mais. E aí tava todo mundo pedindo pra ter aula com o Paulo. Não, eu quero ter aula com o Paulo. Eu falei, mas eu também quero ter aula com o Paulo, como assim? E aí tava aquela briga. E aí depois de um tempo você acabou saindo, né, Sim. da CELEP. Foi em 2015. Sim, Em sim. 2015. E o que aconteceu nesse período foi que eu me apaixonei pelo mundo de fragrâncias. Fui fazer um curso Ah, na faculdade, na época estava fazendo farmácia. sim. E eu vi que um dos pré-requisitos era que eu precisava fazer a prova do IELTS ou do TOEFL. Olha E eu aí. precisava de uma nota alta. E aí eu fiquei, nossa, agora ferrou, né? Porque por Ó, mais que eu tivesse tido essa superação, assim, entre aspas, sim. eu ainda tinha que aprender muito o inglês. Eu fiquei, tá, então vou ter que aprender, né? Não vai ter jeito. E aí eu Ótimo. lembrei de você na hora, porque foi o único professor que me marcou. E aí eu lembro que em uma das aulas você tinha colocado o seu e-mail na lousa. E aí Olha. eu falei, nossa, é verdade. Ele colocou o e-mail dele e eu anotei. Então eu fui lá atrás do meu caderno da época
Aí eu mandei um e-mail pra você falando que eu precisava fazer essa prova, que eu precisava aprender um Foi, pouco eu mais de lembro. inglês e tudo mais. E aí eu fui lá na. Você tinha até uma sede na Vila Mariana, né? Fui até Exatamente. lá, fiz a entrevista com você e onde começaram as aulas. E aí fui crescendo muito. Você sempre me colocou muito em. O que eu mais gostava assim das aulas é que a gente falava coisas que em português seria difícil de se comunicar. Sim, Então era sempre muito desafiador, essa seria a palavra. ótimo. Sim. Então você colocava o aluno para ele realmente aprender, para ele falar e falar, não, você consegue, vamos lá. Gente, incrível, incrível. E muito bom e muito gostoso de ouvir a Lu falando, né? É muito gostoso ouvir ela falando assim, porque olha só, né? Ela é uma comunicadora e que talvez ela não sabia disso há 5, 6 anos atrás, né? Digo, em português mesmo, em português, né? Independente, porque às vezes a gente acha que, é só no inglês que eu né, que eu me travo ali, às vezes até em português mesmo a gente tem essa questão de gaguejar, tem um certo medo de se expor, né? E Sim. esses pontos que a Lu comentou, né, acabou de falar agora, com relação às atividades que eram desafiadoras durante a aula, ou seja, você vai bater um papo, acho que eu até sei mais ou menos o tipo de atividade que ela está falando, né? Assim, a gente tem um assunto e eu falo, ó, vocês vão ter que usar tais palavras, né? E Sim, a gente sim. apresentava uma palavra lá X, né? Uma expressão idiomática que fosse, né? Como a gente viu agora em um dos nossos vídeos agora, sei lá, a gente vai ter que usar Born with a silver spoon in the mouth. Olha só, gente, só para falar isso, né? Born with a silver spoon in the mouth, né? Para quem lembra aí, é quem nasceu com sorte na vida, né? Então, imagina, você tem que falar tudo isso numa atividade. Então, isso vai fazendo com que você se supere. E olha só, uma grande mudança. Muito bom. Sim. Lu, muito legal tudo isso que você está trazendo. E, assim, conforme você foi falando, você foi narrando, né? Uhum. Todos esses espaços, o momento que você lembra do feedback, né? Uhum. Lá no seu lab, uma escola que eu agradeço muito sempre, uma coisa que eu sempre falo, né? É, agradeço muitíssimo a minha experiência no seu lab. Ok, estamos só vendo se está tudo bem por aqui, gente. É, então, agradeço muito a experiência lá. Então, você foi narrando e eu fui visualizando aqui. E a minha sensação, tá? Como espectador, Tá. e eu acho que talvez as pessoas que estão assistindo também, é que é, são obstáculos, né? São obstáculos. A Aham. gente vê aquilo como um obstáculo, né? Sim. E hoje eu te vejo no topo da montanha, né? E olhando para trás e vendo lá, né? As rochas, aquelas pedras, tudo aquilo que foi vendo, né? Que você passou. É Sim. isso mesmo a tua sensação? E qual que foi a maior rocha que você teve que passar? E se foi exatamente isso? Fica à vontade. Ah, sim, eu vejo dessa forma quando olho pra trás, porque era muito complicado pra mim me expressar em inglês. E aí também quando eu vi que eu fui aprovada na prova do IELTS, eu lembro que eu fiquei super emocionada, até te mandei uma mensagem. Então, pra mim aquilo foi uma superação, porque eu realmente não acreditava que eu ia conseguir, tá? Eu não acreditava. Achava que era impossível. Até muitas vezes eu pensava, nossa, acho que eu devia tentar outra língua, que talvez seja mais fácil. Mas enfim, no final, acho que é tudo a questão da sua cabeça, né? De você acreditar em você, de você ter confiança. Então, claro que isso são questões que, pra mim, particularmente, se aplicam em várias outras coisas. Hoje em dia eu sou mais consciente e eu Tá. tento trazer essa superação com o inglês como um exemplo para que eu consiga continuando, né? Porque a questão de confiança é uma coisa que você vai construindo de passo em passo e não é de um dia para o outro, né? Porque você superou uma coisa que pronto, acabou. Já tá super confiante. Super Não é confiante. assim a vida. Não Quem é. dera fosse. É. Mas então, eu não sei dizer um momento assim em que foi a mais difícil. A prova do IELTS foi bem complicada para mim em todo o processo de estudo, mas eu acho que eu diria o processo todo foi uma grande rocha, se for para falar, entendeu? Porque foi uma superação todo e foram anos, né, a gente trabalhando juntos para que eu conseguisse, não foi um processo rápido. Pô, Mas deu certo, sabe? E também chegar lá, eu consegui me comunicar, ver que eu consegui entender. Então, claro que quando eu cheguei lá, eu tinha um pouco da timidez, né? Que me uhum, atrapalhava um pouco, mas esse é o começo. Depois você tem que falar, senão você não sobrevive também, né? exato. E eu consegui ver, consegui entender que eu conseguia fazer tudo.
E eu não tinha nenhum problema. E também ver que às vezes até pessoas nativas também têm dificuldades. Então, todo mundo erra, é normal errar. Então, faz parte do processo e a gente aprende errando também, né? Então. Muito bom, excelente. Ou seja, todo o processo. E até explicando um pouquinho mais, né? Você fez curso com a gente, ou seja, na English Touch, ali na época que a English Touch era só o Paulo, né? Na escola. Hoje, se Sim, vocês não sabem, nós temos professor Diego, professora Renê, professor Alisson também na nossa escola, né? Ou seja, nossos cursos são online ali, ao vivo, pelo Zoom. E tudo dividido em estágios. E a Lu estava ali num A2 para B1, né? uhum, No nível B1 ali. Em algum dos nossos vídeos a gente já comentou sobre essa questão da bicicleta, né? Com a rodinha, sem a rodinha, e essa segurança que a gente vai sentindo. Então a Lu já iniciou ali no nível B1, de fato. Já o nível B1 que ela iniciou na English Touch. No seu lab também um super desenvolvimento teve, enfim, essa dedicação, né? Essa sim, dedicação. Percebam que até chegar aí na França, por exemplo, né, houve muito empenho, né? sim, Muito sim. empenho. E agora, falando sobre o tema empenho, dedicação, eu vou convidar a Lu agora para conversar um pouquinho em inglês. Tudo bem, Lu? Tudo Topa, topo. né? Fique muito à vontade. Como é que é o tema mesmo? Breathe in, breathe out. Toda vez que a gente estava estudando pro IELTS, o Paulo sempre me falava: breathe in, Lu, breathe out, relax. Does anyone relate there? Alguém se identifica com essa frase? Alguém já escutou isso de mim e dos nossos professores da English Touch, né? Porque realmente a gente precisa respirar, gente, mesmo. Isso é fato, né? Sim, Precisa fazer esse breathe in, breathe out, porque trabalha com a emoção, como a gente já falou aqui. Né? sim. So let's get started, okay? Yes. Thank you very much. By the way, don't worry, okay? If you don't understand some things we are going to talk about, não se preocupem, porque eu vou traduzir aqui para vocês. A gente vai voltar para o português de tempo em tempo, tá? Mas agora é o momento de você praticar o seu listening, né? Se você está só escutando a gente, então você vai praticar a sua compreensão auditiva agora, né? Então isso é bastante importante. Mesmo que você esteja começando, permaneça, persista. Olha só o exemplo aqui, né? Persistir. Fique aí conosco. So let's get started. Lou, what about persistence, right? This is something really important to all of us, right? To Yes. persist, to keep working, keep studying, keep doing. I'm going to Yes. give you my own example. Like being here, having this podcast today was persistence. And there were lots of moments that I felt like giving up. I Oh, have to yes. admit, I felt like giving up. Yeah. Many times. What about you? During this process, while you were there, let's talk about Versalhes, Okay, right? okay, Or Izipika, right? okay. Did you have this feeling while you were there, or when you got there, you felt like, wow, I accomplished, I can do anything? Um, this experience was very challenging for me. So I think if for you have this for you to have this persistence, you need to have a goal, a clear goal. Nice. And for me, I had that for since I decided that I want to become a perfumer. And then on, I just like continued doing things, studying and hard work until nowadays. I'm still looking for that because the career of a perfumer is something that takes time. It's long, Okay, so you need experience. I see. So you need to have resilience, you need to have patience, dedication. And I know that one day you're gonna get there, Sure. but until I'm not there, I'm still working on this process. And I'm happy because in the end, life is not about the results, but also it's actually about the process and how you enjoy the moment, how you live the process. It's fabulous. And this is something that I usually tell people, enjoy the ride. Yes, Yes, and this is yes. great. And this is exactly what she's bringing to us, right? Exatamente o que a Lu tá trazendo pra gente, né? O processo é aproveitar o momento, né? O caminho, né? E precisa de persistence. Viram essa palavra? Persistence, né? Precisa persistir, seguir, né? E não desistir. Perceba que a nossa conversa aqui tá num nível
bem abstrato, né? Já é um nível B1 para o nível B2 ali, porque a gente está falando de perseverança, está falando de continuar, de se manter no desenvolvimento, né? Muito legal. Well done, excellent and beautiful English. Congratulations. Thank you. Okay, you're doing great. Really, really nice. And now, what about English Touch and you, right? Or Paulo classes? Because at that Mhm, moment it was just me, right? mhm. What were the points? I mean, you mentioned already in Portuguese while we were speaking Portuguese. You mentioned that there were some activities that were challenging, right? Uh-huh. But is there anything else that you would like to mention, like something that really touched, yes, Mhm. your whole process that was extremely important, was key to your development? So I remember that at some point you told me, okay, Luciana, you need to improve more. So I was in a class with people that were more advanced than me. And I think this helped me a lot because I could use more expressions and I could have contact with people from different environments. Good. So I remember, I know I can't remember the names, but Okay. we had the people like a lawyer, another guy that he was I think in chemistry. Michelle and Rodrigo Matias. Yes, yes, lovely Michele. people, Yeah. yes. And having contact with that is very different because they have different vocabulary, and it's really good Good. this exchange. But for the activities, I remember that one that helped a lot was I remember you have an image on the screen, Uh-huh. and then you ask for each one to start talking about a story. So what can you see here? So you start the story, and then the next one you're gonna do the same, continue, and then this go on. And I remember you need to have a prompt answers. So was challenging, but it was good. I think I could improve a lot with this exercise too. But I would say all of the exercises were amazing. Fantastic. Prompt answers. A Lu mencionou, né, usou essa palavra prompt answers. Essa palavra prompt significa prontidão, né, de você responder de forma pronta, né? E há técnicas para a gente fazer isso. E ela até mencionou aqui dois colegas de sala que tinham um nível um pouquinho mais além, e foi um convite importante naquele momento, né? Sim. Que para que pudesse trazer mais esse desafio para ela, né? Para ela, para o desenvolvimento, e era importante para o desenvolvimento dela, e ela com certeza estava apta ao desafio, né? Congratulations. And then I'd like you, please, to tell me a little about the role. I mean, how important was it for you to persist in your job goal or your business goal, right? Because perhaps there were moments that you were a little unsure, like, should I do this? Should I keep working with perfumery? Or you never second guessed yourself concerning working with perfumery or not? I already second guessed myself, also because in the beginning I was working with cosmetics and it was something that I enjoyed. I Okay. couldn't work for the rest of my life like with this, but my heart, my passion was fragrance. And all the time I was trying to imagine myself in a different scenario, working with, I don't know, maybe cosmetics or different areas inside of fragrances. I couldn't see myself happy, you know? I could see like, okay, I can do that, but it's not my calling, I you know? understand. So I don't know why, but this is something that caught my attention a lot and that I want to do for my life. And it's my goal. And I'm happy with that. I'm happy with this process. I know it's not easy, it's challenging, it's hard, but I'm willing to try and do my best. Wow. Thank you very much, Lu. You're We can get welcome. back to Portuguese now. Okay. Beautiful English. And Lu used the word calling. Super sophisticated. O que que é calling? É o meu chamado de vida. A minha pergunta para ela foi se em algum momento ela
duvidou, né? Duvidou de que ela poderia seguir nessa área de perfumaria, né? Se ela falou, eu vou trocar de área, vou para uma outra área, mas it's my passion, it's in my heart. Olha que lindo, né? Um nível assim maravilhoso, uma honra mesmo estar aqui e presenciar isso. It's my calling, é o meu chamado, né? Então essa palavra foi muito assim, me tocou bastante, né? Congratulations Thank for being who you. you are mesmo, Thank parabéns. you. You helped me a lot in this process. And I want to thank you for being here. Que experiência linda, né? Muito bom. Quer trazer aqui, se quiser, né, trazer uma mensagem para as pessoas, fique à vontade, né? O que você gostaria de falar nesse tema, Ah, né? Que a gente, antes da sim. gente finalizar, Eu queria dizer que eu sou muito agradecida por tudo isso. E tanto que quando eu estava na Holanda fazendo um estágio em fragrâncias, eu conheci uma. Eu esqueci o nome dela agora. Ingrid, Ingrid, isso. Ingrid, super, super educada, muito. querida, Uma pessoa maravilhosa. Conheci ela na loja que eu estava trabalhando. E sim, aí ela veio me falar, Luciana, eu tenho muita dificuldade em inglês. Porque aconteceu? Eles queriam fazer uma sessão, uma sim, experiência do perfume na loja. E aí o marido dela conversou com uma das outras funcionárias em inglês. E aí falaram, tem uma brasileira aqui, se você se sente mais confortável, você pode vir outro dia. E aí nisso ela veio outro dia porque ela realmente queria fazer em português. Então fiz a sessão com ela em português. sim, E aí ela me contou, Luciana, eu tenho muita dificuldade em inglês. E eu tô tentando aprender, mas é complicado. Eu tenho um bloqueio. Eu falei, você precisa conhecer o Paulo. Eu também era igualzinha a você e minha vida mudou com o Paulo. Então, toda vez que eu encontro alguém assim que tem dificuldade, eu tenho um prazer de compartilhar seu contato e falar, não, fala com o Paulo, porque ele mudou minha vida, ele me ajudou muito. Não só nas aulas, também como amigo para conversar, para estar lá para você, te dar suporte emocional, palavras de ajuda. Então, é uma pessoa assim maravilhosa que eu recomendo de olhos fechados. Muito obrigada, Paulo, por tudo. eu que te agradeço. E a caixinha de lenço, cadê, Gabriel? A gente fica segurando aqui, viu, pessoal? Mas olha, eu que agradeço mesmo. E olha que história linda, né? A Luz estava na Holanda e a Ingrid é aluna da English Touch Sim, hoje. Já está indo sim. para o terceiro estágio. A Ingrid mora em Portugal, Ah, sim. terceiro estágio. Ai, que E esse dia, ótimo. sabe o que ela me falou antes da gente terminar? Ela falou assim: Paulo, eu falei pro meu marido, nossa, como eu adoro inglês. Ele deu um pulo da cadeira. Ele falou: O quê que você tá falando? Ela falou: Nossa, como eu adoro inglês, porque mudou isso internamente. Aquilo que era uma Uau. coisa que não gostava, né? Aham. Que ela tinha uma repulsa, Sim. mudou por conta dessa interação. O breathe in, breathe out é um simples breathe in, breathe out. E falar realmente. Respira, solta e vamos interagir. Olha que legal, né? Vamos falar de você, vamos brincar, fazer de uma forma gostosa para a gente alcançar esse ponto de B2. Olha o nível de C1, né? Inclusive, um nível de abstração, de sofisticação de língua. Precisa ter leveza para chegar aí, não é com rigidez. E isso é a English Touch, ok? E mais uma vez, agradecimento profundo de alma mesmo. Muito Ai, obrigado, obrigada a viu? você, Muito Paulo. obrigado mesmo por estar aqui, mesmo. É uma Imagina. honra, uma honra. Honra minha. E agradecendo, né? O Gabriel também está aqui com a gente, pela força, pela energia mesmo. A vocês que estão assistindo o nosso canal, né? Hoje, nosso podcast, nosso vídeo, nosso canal aqui foi mais do que ilustre. E logo, logo teremos mais uma ilustre presença, que inclusive está aqui, né, com a gente em breve, conversando e compartilhando experiências, para que você não desista, para que você tenha persistence, né? Persistência. Ah, já tenho 40 anos, 45, 50, 72 anos de idade. Ah, não aprendi inglês quando eu era criança. Forget all about it. Esquece tudo isso e venha para English Touch, venha para o trabalho de desenvolvimento que não seja English Touch, mas que você não deixe o seu sonho, né, desaparecer. Olha só, prova de um sonho realizado. Nunca é Ok? tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Olha só, fechando o nosso vídeo de hoje. Gratidão mesmo. Vamos dar um Gratidão, tchau, Paulo. né, ali. Thank you very much, guys. Take care.